Oi pessoal, eu sou o professor José Luiz Rosa Espinho, do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador da Olimpíada Regional de Matemática de Santa Catarina. Eu estou aqui para gravar com vocês o treinamento 5 do nível 3. Eu quero lembrar que esse é o último treinamento antes da prova, que será realizado nessa semana, no dia 15 de junho, que é esse sábado agora. Tá? Então, nós estamos realizando novos treinamentos e também estamos disponibilizando o mais rápido possível em vídeos para vocês se prepararem para essa última prova. Então, vamos ao treinamento. Problema 1. Vamos ler o problema 1. Quantas soluções reais tem o seguinte sistema? Então, temos aqui um sistema com 3 equações, 3 incógnitas. Reparem que não é um sistema simples, não é um sistema que a gente chama linear, porque vocês têm 1 sobre Z2, 1 sobre X2, 1 sobre Y2, ou seja, não é um sistema que você possa resolver das maneiras tradicionais que vocês conhecem, usando, por exemplo, determinante, etc. Tá? E a pergunta não é qual é a solução, ou qual é uma solução, mas quantas soluções tem. Então, tem várias respostas aqui, 0, B tem uma solução, C duas, D 4, E infinitas. Na verdade, devia estar escrito aqui uma infinidade de soluções. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer, como é que a gente vai trabalhar nesse problema. Esses problemas que são não lineares, você não tem um método para resolver. Nunca existe um método, tá? Então a gente tem que fazer alguma coisa, tirar algo daqui que seja fique mais claro para a gente, algo que eu possa tirar alguma conclusão de uma maneira mais fácil. Por exemplo, fica muito difícil dizer, não há uma técnica aqui, mas uma coisa que a gente podia tentar fazer, ver se isso vai dar um resultado, será que eu poderia baixar o grau aqui? Aqui está Z2, X2, Y2. A única maneira de baixar esse grau seria multiplicar, por exemplo, a primeira equação por Z. Que aí vai ficar Z sobre Z2, vai ficar 1 sobre Z. Ou até multiplicar por Z2 é outra possibilidade. Podia multiplicar a segunda por X e a terceira por Y. Eu vou fazer isso, né? Uma tentativa seria multiplicar por Z2, mas eu já tenho um caminho andado que vai ser o seguinte. Ó. De uma certa maneira eu já vou avançar um pouquinho e dizer para vocês, vamos multiplicar a primeira equação por Z. Eu não vou ficar escrevendo tudo isso, vai ficar longo demais. Quando eu multiplicar por Z, eu vou ter xz mais yz igual a Z sobre Z2, que é 1 sobre Z. Quando eu multiplicar a segunda equação por x, eu vou ter xy mais xz. Eu vou ter que levantar um pouquinho isso aqui, para a gente poder aparecer tudo. Xy mais xz igual a 1 sobre x. E quando eu multiplicar a terceira equação por y, eu vou ficar com yz mais xy igual a 1 sobre y. Então nós ficamos com um sistema modificado assim. Agora eu vou somar. Bom, vou somar. Por que eu vou somar? Podia também ter somado lá. A mesma coisa, a mesma ideia. Você pode pensar em somar todo mundo aqui. Você teria, se você somasse 2x, 2y, 2z. Né? E você teria aqui uma soma com denominadores z2, x2, y2. Mas vocês vão ver que se eu somar aqui, eu vou conseguir uma simplificação melhor do que se eu somasse lá. Reparem que aqui eu tenho dois termos xz, tenho dois termos xy, dois termos yz. Né? Então vamos somar tudo isso aqui. Agora eu vou passar para cá, para a gente ver isso aqui. Somando, eu vou ter então, vamos lá, 2xy. Na verdade eu vou abrir aqui um colchete, porque vai ter tudo 2, um parênteses 2xz mais 2yz, né? E do lado de cá, eu vou ficar com a soma 1 sobre x mais 1 sobre y mais 1 sobre z. Ok? Bom, quanto é que dá esta soma aqui? Essa soma aqui vai ser igual... Vamos tentar somar isso aqui. Eu vou fazer um pouquinho mais rápido aqui nessa soma. O mínimo múltiplo comum, vou multiplicar todos os três termos, vai ficar x, y, z. E aí eu vou ter aqui yz, xyz dividido por x, eu vou ter yz
mais aqui eu vou ter XZ, e aqui eu vou ter XY. O que é interessante nisso é que, reparem, a menos da ordem aqui das parcelas, esse termo é esse aqui, ó. XY está aqui, vejam bem, XZ está aqui, YZ está aqui. Né? Portanto, você diante pode cancelar. Não, não pode cancelar, não é assim que se resolve, porque quando você cancela, você está supondo que o termo é diferente de zero. Então, o que a gente vai fazer é, na verdade, eu vou passar essa fração para o outro lado. Vou fazer isso mais bem feito assim, mais corretamente feito dessa maneira. Então, o que a gente vai ter? Vamos ficar com a seguinte equação. Vamos ficar com 2. Vamos começar daqui, vai ficar um pouquinho melhor. 2. XY mais XZ mais YZ menos, passando para cá, eu vou arrumar um numerador nessa ordem aqui. XY mais XZ mais YZ sobre XYZ igual a 0. E agora eu vou botar em evidência esse termo. Então eu vou ficar assim com XY mais XZ mais YZ, que multiplica. O que sobra? 2 menos 1 sobre XYZ. Isso aqui igual a 0. Agora sim. Agora aqui eu estou dizendo o seguinte. Estou dizendo que duas coisas podem estar acontecendo. Aqui esse produto ser zero, ou esse termo é zero, ou esse termo é zero. Então nós vamos ter o seguinte, ou, né? Ou XY mais XZ mais YZ igual a zero, ou 2 menos 1 sobre XYZ igual a zero, né? Que me dá, na verdade, é me dizer que XYZ, passando para o outro lado, etc., arrumando, é igual a 1 meio. Igual a 1 meio. Então nós temos isso ou isso, são as duas possibilidades. Ok. Mas vamos explorar primeiro esse fato aqui, essa equação. O que acontece? Bom, então, o que me diz XY mais XZ mais YZ igual a 0? Eu vou deixar isso aqui de lado. E, na verdade, vou nem usar isso aqui. Vocês já vão ver por quê. Porque aqui eu já vou obter muito resultado. Vamos apenas explorar essa parte aqui. Bom, então vou repetir aqui. XYZ. O que está me dizendo que XY mais XZ mais YZ igual a 0. Onde é que isso me leva? Bom, isso me leva no seguinte. Eu vou multiplicar essa equação por Z agora. Tudo por Z. Então eu vou ficar com o seguinte. Vejam bem que a gente vai obter. Eu vou obter x, y, z. Vou indicar aqui para lembrar que eu estou multiplicando por Z. Mais xz2 mais z2 igual a 0. Ou seja, xyz mais z2 que multiplica x mais y igual a 0. Ok, agora reparem que essa expressão aqui, se vocês olharem bem e olharem para o sistema, vamos voltar aqui, eu vou tirar a folha e vou mostrar o sistema para vocês de novo. A primeira equação que está aqui no sistema, x mais y igual a 1 sobre z2, repara que o termo que está aqui embaixo, estou mostrando aqui para vocês, multiplicar z2 lá, vai dar exatamente esse termo, z2x mais y igual a 1. Portanto, da primeira equação, isso aqui vale 1. Isso aqui vale 1. Ou seja, eu vou obter que xyz é igual a menos 1. Então, essa equação aqui em cima me leva a xyz igual a menos 1. Tá? Agora, isso me leva a isso. Agora, repara que essas duas coisas estão me dizendo o que, essas duas coisas? Então, vamos repeti-las. Essas duas coisas vamos repetir aqui. A gente vai ter que desenvolver isso. XY mais XZ mais YZ igual a 0. E XYZ igual a menos 1.
Vamos ver o que isso está dizendo para a gente, né? Isso está dizendo para a gente o seguinte, ó. Eu vou passar um certo tipo, eu vou escolher um que eu vou passar para o outro lado, né? Por exemplo, esse aqui, eu vou passar o xy nessa expressão aqui, eu vou passar o xy para o outro lado. Então eu vou ter assim, vou ter que xe mais yz é igual a menos, então igual a menos xy, tá? Menos xy. Só que o menos xy sai daqui, ó. Eu posso simplesmente fazer o seguinte, isso me dá o que? Isso aqui em cima. Isso me dá, passando menos para cá, que menos xyz igual a 1. E isso me dá o que? Me dá, vou passar aqui embaixo, que menos xy é igual a 1 sobre z. Portanto, eu vou substituir aqui, eu vou ficar com xz mais yz igual a 1 sobre z. Correto? Igual a 1 sobre z. Ou, botando em evidência agora aqui o z, eu vou ter z x mais y igual a 1 sobre z, o que me dá x mais y igual a 1 sobre z2, que é a primeira equação, do sistema. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se eu tenho essas duas coisas, essa primeira implica na segunda, eu recupero a primeira equação. E posso recuperar as outras da mesma maneira, é só uma questão de quem eu passo para o outro lado, né? No caso eu passei xy, quando eu digo passar para o outro lado, é sempre uma maneira operacional de dizer que eu estou somando menos xy dos dois lados, né, aqui na equação, né? Então eu podia passar menos, aqui em cima, passar xz para o outro lado e obter uma outra equação, uma das outras equações, e assim por diante. Ou seja, o que a gente tem é o seguinte, que essas duas coisas acontecendo, né, se eu me concentro nessas duas equações, eu vou ter as soluções para o sistema. Elas implicam no sistema, então se eu resolver essas equações, eu estou resolvendo o sistema. Tá? Então tem que me concentrar nessas duas equações, para ver o que a gente vai poder obter. E vamos ver o que a gente tem mesmo, né? Vamos repetir mais uma vez essas duas equações, tá? Para ver o que a gente tem, tá? Então vamos lá. Vamos fazer o seguinte, né? Vamos escrever aqui de novo xy. Deixa eu botar aqui. Xy mais xz mais yz igual a 0. E xyz igual a menos 1. E agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou fazer, por exemplo, eu vou isolar o x daqui. Se eu isolar o x, eu vou ter que x é igual a menos 1 sobre yz. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse x e vou substituir na primeira equação. Então eu vou ter lá, vamos substituir, eu vou ter menos 1 yz vezes y mais menos 1 yz vezes z mais yz igual a 0. Ora, aqui nós vamos ter um cancelamento do y, aqui nós vamos ter um cancelamento do z, portanto eu fico com uma equação do seguinte tipo, menos 1 sobre z menos 1 sobre y mais yz igual a 0. Perfeito? Bom, ou ainda, passando tudo para o outro lado, quer dizer, tudo para o outro lado não, mas a parte negativa, vou escrever de uma maneira mais simpática, que vai ser yz igual a 1 sobre y mais 1 sobre z, que me dá aqui yz, eu vou somar, vai dar z mais y. Tá? Portanto, eu acabo obtendo a seguinte equação. Multiplicando a equação por yz, eu vou ter. E eu vou trocar apenas a ordem aqui. y2, z2 que eu vou ter, eu vou escrever z2, y2. Tá? Multipliquei, e esses dois termos eu passo para cá. Menos y, menos z, igual a 0. Reparem que eu obtenho aqui uma equação de segundo grau. Claro que tem duas variáveis, mas esqueçam o z por enquanto. Vamos pensar com uma equação da variável y de segundo grau. Né? Claro que o z também é uma outra variável. Bom, eu quero ter soluções. Esse problema vai ter solução para y quando? Quando o discriminante for maior que 0.
maior ou igual a zero, né? Mas a gente vai, por exemplo, vamos botar... Bom, tudo bem, maior ou igual a zero. Então vamos ver qual é o discriminante. Discriminante dessa equação, com coeficiente z, né, vai ser b2, que está aqui, que é 1, menos 4, z2, mas tem menos, então mais 4, z2 vezes z, 4z3. Eu quero que isso aqui seja um número maior ou igual a zero. Ou seja, eu quero que z3, resolvendo isso aqui, né, passando 1 para lá, eu vou ter 4z3 maior ou igual a menos 1, e portanto eu preciso ter que z ao cubo seja maior ou igual a menos 1 quarto. Isso que eu preciso. Ou ainda, se vocês quiserem, a gente pode escrever aqui o z seja maior ou igual, aqui como é raiz cúbica não tem problema, a raiz cúbica, né? A raiz cúbica, eu vou deixar o sinal do lado de fora, menos, eu acho que vou ficar um pouquinho apertado aqui, mas vamos tentar colocar 1 sobre a raiz cúbica de 4. Tá? Eu vou reescrever isso aqui com outra folha. Eu vou obter o seguinte, eu vou precisar que z seja maior ou igual a menos 1 sobre a raiz cúbica de 4. Se isso acontecer, se o z satisfizer essa relação, então esta equação que está aqui, de segundo grau, vai ter soluções para y, para qualquer valor de z. Ora, você tem uma infinidade de valores de z maiores que esse valor, tá? Que esse valor aqui. Então, para cada valor de z que você obtiver aqui, você vai ter uma solução, uma ou duas soluções para y. E para esses valores você vai ter soluções para x, né? Onde é que estão as soluções de x, que eu acho que eu já... Aqui, ó. Encontrados y e z, você tem que o x vai ser menos isso. Ou seja, como eu tenho uma infinidade de soluções para z, eu vou ter uma infinidade de soluções, portanto, para y e para x. Ou seja, o problema tem uma infinidade de soluções. Reparem que eu nem preciso analisar outra situação possível. Vou voltar aqui, lembra que nós tínhamos chegado a isso aqui, né? Que ou isso é zero ou isso aqui acontece. Eu nem preciso analisar isso. Isso aqui já me dá, é suficiente para me dar, através da dedução, do desenvolvimento desse tema, a gente deduziu que isso tinha que acontecer. Eu vou botar uma outra folha aqui, ó. Eu já anotei. Nós temos concluído que isto aqui implicava nisso aqui. Então, se essas duas coisas acontecem, eu recupero o meu sistema, portanto, basta analisar a solução desse problema e eu vejo que eu tenho uma infinidade de soluções para esse problema. Portanto, o nosso sistema tem uma infinidade de soluções e é isso que é a minha resposta. Enfim, voltando ao problema original, a minha resposta é resposta E aqui, infinitas soluções. Tá? Vejam que é um problema razoavelmente elaborado, né? A gente tem que fazer algumas contas, tateando um pouco no escuro, para chegar na solução desejada, ok?